Olá, pessoal, tudo bem? Então, aula de hoje nós iremos trabalhar um novo conceito que é a radiciação. Eu vou deixar ali na descrição os links das aulas 1, 2 e 3 de potenciação que a gente já fez anteriormente. Se você tem dúvidas em relação à parte de potenciação, eu aconselho que você ainda retome essas aulas para fortalecer o aprendizado ou, se for o caso, a revisão deste conteúdo, ok? Então, bora facilitar? Vem comigo! Muito bem, gente. Então, olha só, o que é a radiciação na realidade? A radiciação é aquela ideia de trabalhar com as tais das raízes, raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta e daí por diante, não é? Olha só que informação importante. A radiciação, na realidade, ela é a operação inversa da potenciação. Se na potenciação eu tenho, por exemplo, um 10 à terceira, a radiciação é buscar o caminho inverso desse expoente, ok? Então imagine o seguinte, acompanhe ali comigo. Imagine que eu tenho um número A, esse número A está sendo elevado a um expoente n, e o resultado dessa operação é um valor x. Se eu quiser fazer a operação inversa, ou seja, descobrir qual é o valor desse A, na realidade eu vou fazer a raiz de x para aquele expoente n. No primeiro momento você olha para isso e pode parecer um pouco complexo, não é isso? Mas na realidade não é, pessoal. Nós vamos, ao longo da aula de hoje, desenvolver esse conceito e perceber que ele é mais simples do que possa parecer, ok? Só para reforçar aqui embaixo, ó, quem é então na realidade esse n que aparece ali em cima? É o índice do radical, ou seja, é a quantidade de vezes que o número vai ser multiplicado por ele mesmo. Por exemplo, se eu tiver um 2 ao cubo, na realidade esse expoente aqui define que eu tenho que multiplicar esse número por ele mesmo 3 vezes, ok? Isso nós já vimos nas aulas de potenciação. Muito bem, e o x, aquele resultado desse A na n, na realidade ele é chamado de radicando, ou seja, indica o resultado da multiplicação do número procurado. Por exemplo, no exemplo que eu coloquei aqui, ó, se eu fizer 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 ao cubo, o resultado disso é o 8, certo? Esse é o x, é o resultado dessa potenciação, é o resultado do 2 ao cubo, ok? Então a radiciação é buscar o caminho inverso, o caminho da volta. Muito bem, vamos resolver um primeiro exemplo, só para a gente trabalhar em cima disso, exatamente baseado no que eu acabei de apresentar para vocês. Então imagine que eu tenho que tirar a raiz cúbica de 8. O segredo, gente, é enxergar que esse 8 nada mais é, como vocês acabaram de ver aí na frente, 2 elevado à terceira. Ou seja, a gente na matemática, lá no dia a dia, diz que a gente pode cortar o índice com o expoente, ou seja, isso dá 2. A aula de hoje a gente vai ver uma operação que explica esse procedimento, ok? Então, olha só, o 2 é aquele número que foi multiplicado por ele mesmo 3 vezes e que gerou como resultado o número 8. Essa é a ideia, entenderam? Muito bem, vamos às propriedades? Nós temos propriedades bem importantes. Antes disso, não esquece de dar aquela curtida, se inscreve no canal se você ainda não o fez. Se vai ficar com alguma dúvida, coloca lá nos comentários para que eu possa te responder e te ajudar. Belezinha? Vamos lá então? Primeira propriedade, pessoal. Quando eu tenho um número x elevado a um expoente aqui que eu estou chamando de m, e que ele está na raiz de um índice n, essa operação ela também pode ser feita dessa maneira aqui, ó. Basta pegar esse x e fazer a divisão do expoente que está dentro da raiz pelo expoente que está fora da raiz. Por isso, m sobre n. Ali embaixo eu trago um exemplo para a gente contextualizar melhor isso aí. Olha só, tem uma raiz quadrada, vocês devem lembrar lá das
aulas que vocês tiveram sobre isso, que quando uma raiz é quadrada, não necessariamente a gente precisa colocar esse 2. Eu vou fazer questão de colocar para frisar bem, mas vocês lembram disso, que raiz quadrada é a raiz mais comum, então se opta por não colocar o 2 normalmente, ok? Então veja bem, eu tenho a raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Então, gente, olha só, eu tenho um número que está sendo elevado ao expoente e que está dentro de uma raiz com um certo índice. Eu caio nessa situação ali de cima. Eu vou pegar esse número, pego o expoente ao qual ele está elevado, ou seja, aquele número que está lá dentro da raiz, esse é o meu m, e divido pelo índice, que é aquele número que está lá fora da raiz. Então, veja bem, vai ficar 3 elevado a 2 sobre 2. Ora, a gente sabe que 2 sobre 2 dá 1. E que qualquer número elevado ao expoente 1, na realidade, é o próprio 3. Ok? Gente, uma outra maneira de resolver isso aqui seria fazer isso aqui, ó. Quem é 3 ao quadrado? É 9. Vocês sabem das aulas anteriores que vocês tiveram quando estudaram esse conteúdo, lá na tua escola, no teu colégio, que na realidade raiz quadrada de 9 nada mais é do que 3. Mas aqui em cima está a explicação matemática por que a raiz quadrada de 9 é 3. Belezinha? Tranquilo? Vamos para a segunda propriedade? Acompanhem comigo. Olha só, nessa segunda propriedade, eu tenho uma situação um pouco diferente. Eu tenho um número x num radical elevado ao expoente n e um número y também numa raiz elevado ao mesmo expoente. Então, veja bem, o detalhe é esse. Você tem dois números em raízes diferentes, porém, o índice das duas raízes é o mesmo. Então, essa operação ela pode ser escrita dessa maneira aqui, gente. Eu conservo a raiz e faço o produto entre aqueles dois números no mesmo radical n. Beleza? Vamos ver o exemplo aí embaixo que eu trago para contextualizar isso? Olha só, eu trago uma raiz cúbica de 8 multiplicada por uma raiz cúbica de 1. Veja que são dois números dentro de um radical, só que apresentam o mesmo índice no radical. Então, neste caso, o que eu posso fazer? Aplicando a propriedade segunda, mantenho o índice e faço o produto daqueles dois números. Beleza? Então, isso aqui vai ficar raiz cúbica de 8 vezes 1, que dá 8. Vocês já viram que raiz cúbica de 8 é a raiz cúbica de 2 ao cubo. E aí eu caio de novo nesta propriedade aqui, por isso que eu coloquei a colinha em cima, para reforçar isso contigo, né? Você vai fazer o quê? Conserva aquela base e faz o expoente de dentro do radical sendo dividido pelo índice de fora do radical. Isso dá 2 à primeira, que é 2. Essa seria a resposta. Uma provinha real disso, olha aqui, ó. Se eu fosse pegar essa operação e fazer da seguinte forma, o que é raiz cúbica de 8? É raiz cúbica de 2 ao cubo. O que é raiz cúbica de 1? Eu posso dizer que é raiz cúbica de 1 ao cubo. 1 elevado a qualquer expoente é 1. Então, nada me impede de afirmar que lá dentro, na realidade, aquilo lá é 1 ao cubo. Quando eu fiz 1 ao cubo, deu esse 1 que aparece aqui. Perceberam? Muito bem, acompanha aqui comigo. Se eu der sequência nisso aqui, ó, eu vou ter 2, 3 sobre 3. Olha a propriedade aqui em cima. Propriedade primeira. Multiplicado por 1, 3 sobre 3. Mesma propriedade. Gente, isso vai dar 2 na primeira vezes 1 na primeira. 2 na primeira é 2, 1 na primeira é 1, 2 vezes 1, 2. Estão vendo? O resultado é o mesmo. A operação aqui, concorda comigo? Ela ficou mais rápida e mais simples, fazendo pelo método da segunda propriedade. Beleza? Vamos para a terceira propriedade? Acompanhe comigo. Agora, eu tenho novamente dois números que estão dentro de uma raiz do mesmo índice de n. No entanto, ao contrário da segunda propriedade, esses dois números agora estão sendo divididos e não multiplicados como foi na segunda propriedade. Mas é parecido. Olha o que você vai fazer. Você vai manter esta divisão dentro da raiz naquele índice n que era comum para os dois.
beleza? Só que tem um detalhezinho, pessoal. Olha aqui, ó. O y precisa ser diferente de zero. Por que que o y não pode ser zero? Porque numa fração, nós já vimos isso, se você no denominador coloca o zero, você vai ter uma indeterminação. Um número dividido por zero é uma indeterminação. Beleza? Vamos lá. Um exemplo que eu coloquei embaixo para clarear isso para você. Olha aqui, ó. Estão vendo? Dois números, 64 e 16, ambos dentro da raiz, ambos sendo divididos com o índice igual para os dois. Então, a terceira propriedade cabe aí. Vamos lá? Então, ficaria raiz daquele índice, ou seja, 2, de 64 sobre 16. Beleza? Bom, gente, nós sabemos que 64 dividido por 16 dá 4. E 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. E aí, olha aqui, ó, volta para a primeira propriedade. Isso aqui pode ser escrito como 2 elevado a 2 sobre 2, primeira propriedade. Isso vai dar 2 à primeira, que equivale a 2. Tranquilinho? Um outro jeito de fazer. Vamos fazer uma provinha real. Aqui embaixo. Acompanhe comigo. Ora, a gente sabe que 64 é 8 ao quadrado e que 16 é 4 ao quadrado. Só que aí você precisa ter essa percepção, ok? Portanto, isso daria, aplicando a primeira propriedade, 8 elevado a 2 sobre 2 e 4 elevado a 2 sobre 2. Isto daria 8 a primeira sobre 4 a primeira. Isto daria 8 sobre 4, certo? Expoente 1 mantém o número, 8 sobre 4, 2. Olha aqui, gente. Perceberam? Então, aqui está a explicação do porquê que aquela operação lá em cima pode ser feita usando a propriedade. Maravilha? Vamos para a próxima propriedade? Acompanhe comigo. Quarta propriedade. Imagine que eu tenho um número x dentro de um radical elevado a um expoente n, mas esse elemento todo está sendo elevado a um outro expoente m. Quando isso acontece, gente, esse m eu posso jogar para dentro da raiz, que é a mesma coisa. Ou seja, eu posso reescrever isso aqui como raiz de x elevado a m sobre dentro do radical com índice n. Perceberam? Então, veja só, o m, na realidade, ele entrou para dentro do radical. Vamos provar isso através do exercício? Acompanhe ali embaixo. Eu tenho a raiz quadrada de 3, só que esse elemento todo está sendo elevado ao expoente 4. Segundo a quarta propriedade, eu poderei reescrever isso aí como raiz quadrada de 3 à quarta. Maravilha? Bom, gente, se eu tenho a raiz quadrada de 3 à quarta, eu vou cair lá de novo na primeira propriedade. Olha ali, ó, um n aqui, um m aqui e um x aqui, a primeira propriedade. Neste caso, eu poderia reescrever isso aqui como 3 elevado a 4 meios. Olha lá na primeira propriedade, o m sobre o n. Beleza? Então, isto aqui seria 3 ao quadrado, e 3 ao quadrado é 9. Este seria o resultado. Bom, pessoal, olha aqui, ó, se vocês observarem aqui, ó, eu poderia também colocar da seguinte forma. Isso aqui é raiz quadrada, 3 à quarta. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 27 vezes 3, 81. Vocês devem lembrar que raiz de 81 é, na realidade, raiz quadrada de 9 ao quadrado. Vai ficar 9. Primeira propriedade de novo, isso fica 9 a primeira, que é 9. Beleza? Então aqui está a prova real do que nós fizemos lá em cima. Tranquilo? Bom, pessoal, nós estamos chegando agora na última propriedade. Fica mais um pouquinho aí, que ela é bem importante e ela vai consolidar esse trabalho de revisão que nós estamos fazendo das propriedades da radiciação. Então acompanhe comigo, vamos lá. Quinta propriedade, essa aqui é mais puxadinha, né? Olha só, eu tenho um x na raiz elevado ao expoente m, mas isso tudo dentro de uma segunda raiz elevada ao expoente n.
Esta propriedade diz que quando uma raiz está dentro da outra, você pode simplesmente multiplicar os expoentes em uma única raiz, que é o que está descrito aqui ao lado. Beleza? Vamos aplicar essa propriedade? Olha o exemplo que eu trago aqui embaixo. Estão vendo? Uma raiz quadrada dentro de uma raiz quadrada. Então, segundo a propriedade, eu posso reescrever isso aqui como raiz de 81 expoente vezes expoente, 2 vezes 2. Então, isto aqui vai dar raiz quarta de 81. Bom, você pode olhar e dizer, e agora? Acabamos de ver que 81, na realidade, é 3 quarta, não é isso? Se eu faço 3 vezes 3 dá 9, vezes 3 dá 27, vezes 3 dá 81. Ou seja, ele multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Maravilha? Então 3/4. E aí, gente, olha ali, ó, cai de novo na primeira propriedade, não é isso? Então isso aqui vai ficar 3 elevado a 4 sobre 4. Isso vai ficar 3 na primeira, que dá 3. Beleza, pessoal? Olha aqui, ó. Se você olhar aqui, eu poderia tirar uma prova real vendo o seguinte. Raiz quadrada de 81, a gente sabe que é 9. Então, isso aqui tudo virou uma raiz quadrada de 9. Entenderam, né? Eu peguei esse cara aqui, extraí a raiz de 81 é 9, agora ficou a raiz de fora. Então, ficou o 9 elevado àquela raiz de fora. E raiz de 9 a gente sabe que é 3. Olha aqui, gente. Estão percebendo? Então, está a prova que as propriedades funcionam. Bom, gente, para finalizar nossa aula, você pode olhar e dizer o seguinte, nossa, mas são processos tão complicados. Mas imagine você trabalhando operações com expressões. Essas regras, se você fixá-las, elas vão te ajudar muito a facilitar o processo, a não incorrer em possíveis erros. Beleza? Novamente, espero ter te ajudado. Não te esquece que ali na descrição eu deixei os links das aulas anteriores. Aqui eu vou colocar nos cards também, tá? As aulas sobre potenciação. Se você ficou com dúvida alguma sobre essa parte de potenciação, que ela é importante para trabalhar dentro da radiação, aproveite e faça uma revisão lá. Beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.